Vamos estudar o livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. No item 3, ante as crises do mundo. Comportamento individual perante as crises da sociedade humana. As crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo. Veja que sempre estamos nos defrontando com as crises. Crises no abastecimento de água, no abastecimento de mercadorias, de petróleo, de energia, de combustível. Sempre nos defrontamos com as crises. Também temos as dificuldades. Quais são as dificuldades que nos atingem, notadamente no nosso dia a dia? As desarmonias frequentes em todos os locais, os grandes problemas que nos afligem, as perdas, as doenças, nos dias de hoje a pandemia, situações muito que nos afetam, situações políticas, sociais, econômicas. Veja só, os desregramentos do mundo, as nossas dificuldades perante as bebidas, as drogas, as armas que são construídas no mundo, as frequentes ameaças do poder nuclear, a corrupção que afeta muita gente na sociedade. São todas situações que acabam afetando a nossa sociedade, a nossa vida. Então temos também as crises pessoais, as crises individuais, as crises profissionais, a falta de dinheiro, as crises conjugais nos casais, a depressão, a ansiedade, ódio, sentimento de vingança, tristeza, solidão, sentimentos de inferioridade. São as crises individuais, pessoais, que também sempre estão nos rondando. O que fazer para solucionar todas essas questões, né? De modo habitual, referimos-nos às provações terrestres, mormente nas épocas de transição, como se nós regozijássemos em ser folha inerte nas convulsões da torrente. Então, o que devemos fazer para solucionar essas crises, essas dificuldades, os desregramentos? É buscar Deus, estar junto com Deus e praticar o sublime ensinamento do Senhor Jesus, o Evangelho do amor, da sabedoria que o Senhor Jesus nos deixou. Então, perguntamos, por que existem essas crises, dificuldades, problemas, desregramentos no mundo? Para que tenhamos o ideal de avançar, de enfrentar os problemas, as crises, as dificuldades e superar para patamares superiores, para que esforcemos na transformação. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios. Veja que o mundo se encontra em renovação constante, né? Veja que no ano de aproximadamente 1860,
a 1940, no século XVIII e século XIX, ocorreu, nesse período, ocorreu a Revolução Industrial, onde a fabricação artesanal deu lugar à produção industrial. Foi a chamada Revolução Industrial. Foi uma transformação bastante vertiginosa naquela época. O mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios. Todos os dias procuramos melhorar. Cada dia nos permite avançar no conhecimento, na experiência, no aprendizado, no treino das qualidades de Deus em nossa alma. Nas horas de transformações essenciais, é compreender que a Terra parece uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Então, sempre estamos em transformação constante. Mesmo o mundo em que vivemos, veja que nós já estamos entrando na terceira fase, chamada fase de regeneração, que basicamente foi iniciada no século XXI. Essa fase de regeneração, estamos começando a fase de regeneração. Estamos deixando para trás a fase de expiação e prova. A fase de expiações e provas. Né? Então, nessa fase de regeneração, é a fase onde, basicamente, buscamos um mundo melhor, um mundo mais perfeito para a sociedade humana de maneira geral e para o orbe terrestre. É uma fase onde os espíritos procuram melhorar-se a cada momento. E o que acontece com os espíritos que não desejarem a melhora, que forem bastante vinculados ao mal, ao prejuízo ao próximo, à decadência moral? Por certo que, de acordo com o recolhimento ao mundo espiritual, esses espíritos vão ser transferidos para um outro orbe, num espaço distante, muitos anos-luz da Terra, para que lá eles possam estar junto com os afins e reiniciarem uma nova vida de humanização. Por isso, compreender que a Terra parece uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais. Tudo em reexame, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização. Veja que tudo está em transformação, a fim de que revalidem os recursos autênticos da civilização. Teve uma época no passado que os trabalhadores praticamente não tinham valor, eram considerados meros instrumentos de trabalho. O período de trabalho era muito extenso, não tinha uma segurança e nem benefícios para os trabalhadores. Coordenadas por um poderoso sindicato, as trabalhadoras reivindicaram benefícios, melhor condição de trabalho, melhor remuneração. Porém, o patrão negava-se a proporcionar os benefícios solicitados. Num determinado momento, a fábrica pegou fogo. Foi no ano de 1911,
acho que foi 23 de março de 1911. A fábrica pegou fogo e 129 mulheres que trabalhavam no nono andar morreram queimadas e mais 23 homens. Daí começou-se o período que nós conhecemos chamado Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Foi daí, dessa tragédia, que se iniciou a transformação no local de trabalho. Então veja que, a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização. Então, quanto mais a sociedade se moderniza, mais as condições de trabalho também acompanham a aptidão dos trabalhadores, livrando-se dos resíduos dos falsos conceitos de progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, conquanto mais responsável e mais culta. Então veja que será a necessidade de uma tragédia, de uma situação de infortúnio para que a sociedade melhore, se deixe para trás os resíduos do progresso aparente para entrar num progresso mais eficiente? Natural que a existência em si mesma, nessas ocasiões, se nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Veja que, em todos os aspectos, estamos estudando as crises, as dificuldades, os desregramentos do mundo. Então, a nossa análise é ante as crises do mundo. Parece que as crises que encontramos no mundo correspondem a patamares do nosso caminho de evolução. As guerras, as pandemias, as grandes situações catastróficas da humanidade, tudo corresponde a um patamar, um marco onde a sociedade se organiza, procura melhorar-se em todos os sentidos para evoluir. Parece que a existência em si mesmo, nessas ocasiões, nos afigure como sendo um painel torturado de paixões à solta. Costumamos esquecer, porém, que o mundo é mundo e nós somos nós. No entanto, mesmo que ocorram as coisas do mundo, nós, embora individualistas, individualizados, não podemos nos livrar dos acontecimentos do mundo. Veja o caso da pandemia atual. Estava sendo um noticiário lá na distante Ásia. Parecia uma coisa que jamais iria nos alcançar. Passado pouco tempo, toda a sociedade brasileira se encontra envolta na pandemia, numa crise sem nenhum histórico anterior. Então, nós, como nós, não podemos nos isolar das coisas do mundo, das situações do mundo. Uma situação catastrófica que ocorre em algum local da Terra, certamente nos diz respeito. Não? Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Veja só, somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Não tenha dúvida que temos capacidade de superar os entraves que ocorrem. Veja o caso de uma jovem nascida em 1889, chamada Anita Malfatti.
ela nasceu com um problema no braço direito. Ela não podia usar corretamente o braço direito. Os pais levaram para fazer uma consulta na Itália e, embora com os tratamentos, não conseguiram resultado satisfatório. Vindo ao Brasil, ela foi instruída a utilizar a mão esquerda. E ela se torna uma figura das mais importantes na sociedade moderna, e na semana chamada Semana de Arte Moderna, Anita Malfatti se torna a figura dessa história. Não é? Ela, bastante jovem, conseguiu manifestar o dom nas artes plásticas, na pintura, dentro dessa figura do modernismo. Não é? Embora tivesse essa dificuldade na mão direita, ela conseguiu, com a mão esquerda, se tornar uma figura das mais conhecidas dentro da sociedade brasileira, junto com Mário de Andrade e outras figuras importantes. Somos todos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Não é? Por quê? Porque o homem, ele tem dentro de si a vida perfeita de Deus, sendo o Espírito perfeito criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem dentro de si a suprema sabedoria do universo. Por quê? Porque a vida de Deus está no seu interior, vivificando, é a própria vida de Deus. Essa vida de Deus é a perfeição absoluta do universo. Por isso que o homem é capaz de cessar qualquer indução à indisciplina ou à desordem. Ele manifesta o poder de criar, de fazer acontecer através da mente. O que pensa é o que se tem possibilidade de concretizar. E o que pensa fica armazenado na alma, de uma maneira inapagável. Além disso, todas as vibrações decorrentes de um pensamento, de uma palavra, de uma imaginação, todo pensamento fica gravado também na atmosfera, no universo, de forma igualmente inapagável. Veja como este mundo é perfeito e também o homem é capaz. Por isso ele é capaz de solucionar qualquer indisciplina ou desordem. Cada qual pode assumir as rédeas do comando íntimo e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar, com a bênção do serviço e da prece, todas as brechas da alma. Então, cada qual pode assumir as rédeas do destino e dominar a situação, de acordo com o pensamento. O que estiver dentro da alma, como armazenamento, como conteúdo dos pensamentos ou das situações do passado, tudo isso tende a se manifestar concretamente de acordo com a oportunidade. Vejamos que você estuda muitas matérias, se prepara para passar por uma prova. É marcada a prova e você demonstra o seu conhecimento. Então, a prova é a oportunidade de você manifestar o conhecimento e fazer com que tudo que você tem guardado possa ser exteriorizado. É a oportunidade. Tudo na nossa vida transcorre segundo a oportunidade. Portanto, se você tem situações violentas, situações dramáticas dentro de sua alma, não permita que se encontre com a oportunidade. Mantenha sempre a mente harmoniosa, alegre,
para que não se defronte com situações onde necessite manifestar o conteúdo negativo. Não permita. Vá purificando a sua alma, praticando a bondade, fazendo bem às pessoas, orando, fazendo prece e meditando nas coisas boas de Deus. Por isso, cada qual pode assumir as rédeas do comando e estabelecer com a própria consciência o encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma. O que ocorre quando um ser humano permite uma abertura, ou seja, uma brecha na alma? É possível que uma determinada situação do passado comece a se manifestar de acordo com a orientação de algum espírito que esteja tentando fazer você caminhar para um lado negativo. Ele se aproveita da brecha da sua alma e faz manifestar um determinado sintoma. Por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer faz com que o ser humano ele recorde só situações de uma vida passada, totalmente em discordância com o momento presente. Por isso que ele não consegue lembrar-se do momento presente. Ele pergunta diversas e diversas vezes a mesma situação. Ele não consegue guardar a situação do presente. Ele vive uma situação do passado. É uma brecha que ele permitiu abrir na alma. Não é? E como fazer para fechar essa brecha? Encargo de calafetar com a bênção do serviço e da prece todas as brechas da alma. Então é preciso fazer a prece, fazer o serviço de praticar o bem aos semelhantes, de tal maneira que possa calafetar todas as brechas da alma. Não é? Quem estiver sofrendo com o Alzheimer, é preciso fazer muito trabalho de caridade, de benefício ao próximo, de fazer com que a prece, a meditação, possibilite ligação com Deus, de modo a impedir a invasão da sombra no barco de nossos interesses espirituais. Né? Então, fechando as brechas da alma, impedir a invasão das sombras no barco de nossos interesses espirituais. É impedir por quê? Porque se você der uma brecha, ou seja, a oportunidade, os espíritos das sombras aproveitam para induzi-lo ao sofrimento, às dores, às dificuldades, aos desregramentos, aos problemas, que são os assuntos que nós estudamos ante as crises do mundo. Preservando-nos contra o mergulho no caos, tanto quanto auxiliando aqueles que rentenham conosco na viagem de evolução e de elevação. Então, precisamos calafetar as brechas da alma, impedindo que os espíritos das sombras se aproveitem e nos induzam ao caos. Não é? Muita gente tem forças de induzir outros ao caos. Não é? Uma única pessoa é capaz de realizar um movimento induzindo outros a uma determinada situação, por vezes não corretas. Não é? Por isso, é preciso calafetar e impedir que as sombras nos induzam ao caos. Da mesma maneira que precisamos auxiliar aqueles que precisam do nosso amparo, do nosso auxílio, da nossa compreensão. Veja que ontem nós estudamos, dentro do programa de sexta-feira, que numa família sempre contamos com diversidade de pessoas. Uns ajudam aos outros. Os mais adiantados espiritualmente
amparam aqueles que necessitam de ajuda. Faze depois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e socorro. Então você é a âncora para segurar o caos. Não permita que as situações do mundo te afetem. Mesmo que as crises, as dificuldades, os desregramentos estejam acontecendo, você faça a oração, faça a prece, calafetando e não permitindo que ocorra uma brecha em sua alma. Faze depois assim, onde estiveres, um ponto de tranquilidade e socorro. Uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Portanto, você consegue, através da sua oração em preces, da sua meditação, concentração mental, acender a luz, inclusive para muitas pessoas, transmitindo as verdades de Deus. O mundo se encontra em conflitos dolorosos, à maneira de cadinho gigantesco em evolução, para depurar os valores humanos. Por isso, todas as épocas sempre tivemos algum tipo de crise, de dificuldade, de situações caóticas, dramáticas, constituindo patamares da nossa evolução. Como diz aqui, cadinho gigantesco para depurar os valores humanos, para fazer com que o homem, através dessa situação tão difícil, se torne mais aprimorado. Não que o homem necessite da dor e do sofrimento para se aprimorar. Porém, devido à sua situação ainda imperfeita, sem se aproximar de Deus, daí ele precisa dessa força tão drástica, tão difícil, para possibilitar que ele se eleve depurando os valores humanos. É mais que razoável e necessário, entretanto, acima de tudo, importa considerar que devemos ser, não obstante as nossas imperfeições, um ponto de luz nas trevas em que a inspiração do Senhor possa brilhar. Então você seja o ponto de luz do Senhor para brilhar na alma de todas as pessoas ao redor. Faça brilhar a vossa luz, disse o Senhor Jesus. Obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos. Vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente. Prece para o aperfeiçoamento e elevação. Deus é a luz que orienta minha vida e meu caminho. Sigo preenchido de forças, devotando amor e caridade. Sou divinamente abençoado com a luz e amor de Deus. Acumulo iluminadas virtudes pelo bem que realizo a todos. A minha vida é instrumento de paz e harmonia a serviço de Deus. Devoto amor e caridade em todos os atos, palavras e pensamentos. Louvado seja Deus em minha vida. Dou graças por estar vivendo a luminosa vida de Deus. Assim seja, graças a Deus. O livro de oração, os pedidos de orações, o agendamento, as consultas espirituais, você pode realizar através deste site. Obrigado pela atenção.